E aí, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidão. Vou falar um pouco aqui sobre essa caixinha aqui, ó. E o tema hoje aqui é transferência de local, né? É uma coisa que acho que todo meliponicultor, quem iniciou, já fez esse erro de transferir a caixa de lugar. Dificilmente vai ter um que não passou por isso. É um vídeo interessante porque vai ajudar principalmente pessoas que estão iniciando na meliponicultura, vai entender um pouco de como a abelha se comporta no ambiente, na sua área. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira que talvez a explicação seja um pouco mais longa, mas eu vou tentar ser bem específico assim, ó. Fiz um desenho aqui de um mapa, vou tentar mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer a explicação, né, do raio de voo, como é que se transfere a caixinha daqui. Ó, eu tenho a intenção de pegar essa caixinha aqui e transferir para cá, né? Só que eu não posso. Se eu pegar essa caixa aqui, jogar ela ali, as abelhas vão sair e vão vir para cá, porque para elas aprenderam que aqui é o local dela, beleza? Só, pessoal, que é o seguinte, para nós entender por que ela faz isso, por que ela sai de lá e vem para cá, mesmo que a caixa tá lá, a rainha tá lá, a casa tá lá, o feromônio tá lá, vou explicar por quê. Pessoal, para me continuar aqui a explicação, eu fiz aqui uns desenhos, um mapa, imprimi umas coisas aqui para me tentar explicar melhor sobre... Porque para a gente entender isso que eu estou tentando falar aqui sobre a mudança de lugar, feromônio e tal, acho que seria interessante falar algumas coisas. Como a gente sabe, pessoal, o nosso continente ele ficou se dividindo, né? E foi mais ou menos nesse período, pessoal, nesse período aqui, ó, nesse período Cretáceo, que foi quando o nosso continente se separou da África, que as nossas abelhas ficaram mais isoladas. Um ancestral comum que ficou isolado no nosso continente e aqui ainda existia. Porém, esse ancestral comum ele evoluiu para outras espécies de abelha, por exemplo, como a Apis, né? E o gênero comum que existia nos dois, no caso também estivesse no Brasil, também evoluíram. Só que elas não se evoluíram para, digamos, para uma... A Apis, no caso aqui, elas evoluíram para um grupo chamado deixa eu ver aqui, ó. É mais ou menos aqui, ó. Nesse período do Cretáceo, a gente vê aqui, ó, a evolução tal do ancestral comum, dos insetos tal. Nesse período aqui, nesse grupinho aqui, que no caso a gente está vendo aqui, ó, o grupo Apídeos, que tá vendo essa bolinha aqui, mais ou menos aqui. Vamos imaginar, pessoal, isso aqui é uma coisa muito complexa, mas eu vou tentar resumir o máximo. Nós estamos aqui, ó, no período Cretáceo, certo? Existia, tanto no continente africano como no nosso, um ancestral comum, certo? Que quando eles evoluíram no nosso continente, eles evoluíram e deram esse grupo Apídeos, que evoluíram depois o grupo Meliponine, que é o grupo de abelhas sem ferrão, certo? Já na África, esse mesmo ancestral comum evoluiu a Apis, tá vendo aqui? Lógico, eu estou resumindo, pessoal. Aqui tem outras espécies de Apis, vocês sabem que tem aqui também. Então, assim, na Apis, no continente africano, digamos assim, ela se manteve. Provavelmente, nosso ancestral comum, ele tivesse ferrão. Que no continente africano evoluíram a Apis, né? E outras espécies também, né? E para nós aqui, geraram esse grupo, que consequentemente geraram o grupo Meliponine. Meliponine que é o grupo de abelhas sem ferrão. Então, assim, por que eles chegaram a evoluir? Por que teve essa evolução aqui no nosso continente? Por que foi diferente, digamos assim? Imagina aqui, ó, um continente que ele é bem grande e tal. E vamos imaginar que esses insetos, pessoal, aqui é uma coisa muito complexa, pessoal, que é um resumo do resumo do resumo. Isso aqui não chega nem a ser um resumo, eu acho. Isso aqui ser uma ignorância nossa em cima de um conhecimento que é tão grande. Aqui a gente, imagina aqui, ó, imagina que o grupo ancestral das abelhas Apis e das abelhas sem ferrão, que vivia nesse continente aqui, grupo, ela precisava se defender. Então ela tinha o ferrão.
né? E talvez por ser um continente mais aberto, não fosse um ambiente não tão tropical como seria aqui no nosso continente depois de milhares de anos. Enfim, tivesse vários tipos de ambiente, né? Mas assim, esse grupo aqui que eu falei aí, que ele provavelmente tinha ferrão, ele se defendia com ferrão, beleza. No Cretáceo, quando o nosso continente, vou até botar um videozinho aí mostrando a evolução dos continentes se mexendo e tal, para a gente entender. Quando o grupo se separou, né, o grupo ancestral das abelhas se separaram, o que manteve, não foi só um grupo, pessoal, foram vários insetos, várias outras coisas. Eu estou tentando aqui resumir para a gente entender mais ou menos por que as nossas abelhas aqui acabaram perdendo um ferrão. Então assim, ó, vamos lá, aqui o ancestral comum que ficou aqui, certo? Evoluíram para as apis e outras abelhas, entendeu? Pode ser que a apis também tem abelhas sem ferrão também, sabe? Mas assim, e aqui no nosso continente, que ficou o grupo, também o mesmo ancestral, que depois evoluíram para um grupo um pouco mais complexo, os ápides, para depois os meliponinos, que vem o nosso grupo de abelhas sem ferrão. Então o que aconteceu nesse grupo aqui? Aqui no nosso continente ele é um pouco mais denso, de mata, floresta. As abelhas começaram a se adaptar a viver em oco de árvore, né? Então assim, nesse período dessa evolução toda, quando as abelhas começaram a evoluir dentro de oco de árvore, não tinha para que mais ela produzir um feromônio tão forte como a apis tem. Entendeu? A apis, a gente sabe que quando a gente pega uma abelha, uma apis na mão, as abelhas vão atrás, assim, ela está evoluída, a evolução dela manteve ainda, ela precisou muito desse feromônio para se evoluir. Então assim, a gente pega a apis, a gente leva na mão, a gente consegue levar um enxame, digamos assim. Nas abelhas nativas, no caso aqui da sem ferrão, como ela já estava dentro de um oco, ela não precisava ter esse controle toda a colônia. Então ela precisava gastar menos energia, gastava menos energia, produzir menos feromônio. Então na natureza é assim, quanto menos energia você gasta, você acaba deixando de produzir certas coisas, evoluindo certas coisas. Então assim, vamos lá. Aí ela não precisou trabalhar o feromônio tão forte. Ao mesmo tempo, como ela já estava sempre escondida dentro de um oco, ela não precisou também trabalhar tanto o ferrão, porque dificilmente os predadores alcançavam ela. Então, diferente da apis, que por exemplo viviam em campos, ou outros insetos aí do gênero que evoluíram para outros abelhas com a ferrão, as sem ferrão evoluíram para atrofiar o ferrão, porque não estavam mais usando. Então assim, duas coisas que a gente percebe que as abelhas acabaram perdendo, as abelhas sem ferrão, elas perderam várias coisas, eu digo assim, digamos principais. Foi essa potência do feromônio, né? E o ferrão. E o ferrão é justamente atrofiado porque não precisou mais usar, digamos assim. Porque os predadores num ambiente mais denso, no nosso continente aqui, com mais árvore, com muito mais abundância, e elas se escondendo cada vez mais. Então assim, quanto menos ela se escondia, menos ela precisava usar o ferrão. Então assim, ela acabou perdendo, né? Perdendo não, acredito que está aí tá atrofiado e perdeu a utilidade, mas ela não consegue ejetar. Lembrando também, pessoal, que tem os grupos de abelha aqui, que é solitária. Essa é solitária, a maioria delas tem ferrão ainda, não perderam. São abelhas que precisam ainda se defender. Aqui é só para explicar mais ou menos, para a gente entender essa parte assim da evolução da abelha, entendeu? É muito mais complexo, pessoal. Isso aqui é muito, não é nada o que se tem dentro de um. Para você ter ideia, pessoal, no grupo Meliponini, que é o que se espalha para todas essas espécies que a gente conhece, porra, é muito pequeno. Imagina aqui, ó, imagina um ancestral da onde começou os períodos Triássico, Jurássico, Cretáceo. Então assim, olha a quantidade de parentesco que um inseto com uma abelha tem, tá vendo? Parevespa, tal, é muita coisa. Então assim, isso aqui é uma coisa muito pequena. Aqui eu botei isso aqui foi só para a gente entender e abrir um pouco a mente, ou criar aquela curiosidade de fazer pesquisa, e entender o motivo das abelhas nativas ter perdido o ferrão e ter diminuído o feromônio. E essa parte do feromônio é que faz com que a abelha tenha dificuldade em encontrar a colônia onde a gente coloque.
porque ela não tem força para estar espalhando feromônio de dentro de uma caixa, saindo para poder as abelhas achar, né? Então assim, ficou muito concentrado dentro e é isso aí, pessoal. Acho que deu para entender mais ou menos. Eu quero deixar claro que aqui foi só para a gente abrir um pouco a mente, pensar diferente. Não é exatamente como eu estou falando aqui. É mais ou menos isso, entendeu? A gente sabe que sempre vem de uma estressal comum. Tanto a Apis como esse grupo a Meliponine. Então assim, a gente tem que entender que a gente está em processo de evolução ainda, né? Não sei onde vai parar, mas é interessante essa parte, a gente entender um pouco. Agora eu vou passar aqui para essa parte do vídeo aqui para a gente ficar melhor explicar todo esse enrolado aqui que eu criei. Outra coisa que é interessante, quando a caixa é grande, né, a rainha tem dificuldade em espalhar o feromônio dela na caixa. Então assim, é interessante a gente entender uma coisa, que a abelha nativa, ela gosta de abelhas de locais, digamos assim, acochado. Não exatamente caixinha pequena, mas uma caixa que você possa estar aumentando de acordo com a necessidade delas, né? Na prática é mais ou menos assim, elas gostam de lugar acochado. Agora você não vai pegar ela e botar numa Scaptotrigona, no caso aqui, numa caixinha de jataí, ou uma caixinha de abelha solitária, né? E você pode até colocar uma aqui dentro da caixinha de jataí, uma Scaptotrigona, no caso essa canuda. Só que você vai sentir que com o tempo você vai precisar adicionar módulo, que ela vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, entendeu? Então assim, é por isso que a gente tem essa dificuldade, várias variações de tamanho de caixa, porque a gente não entende bem a necessidade da abelha. Mas na prática, o local é esse, assim, é um local mais ou menos acochado, não precisa ser uma caixona grande. Enfim, aí fica a critério para outro vídeo. A ideia aqui é explicar por que elas não localizam o local da casa nova, certo? Ponto, beleza. Aqui agora é o seguinte, eu tenho duas maneiras de transferir essa caixa para lá. Que uma seria, vamos aqui para o mapa. Meu meliponário, ele se encontra aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um lápis aqui, uma coisinha mais. O meu meliponário, ele se encontra aqui, né? A média que a gente trabalha é de que as abelhas nativas, ela voa até 1,5 km, mas isso não é regra, porque dependendo da espécie, se a espécie for pequena, ó, aqui eu marquei como se cada ciclo desse aqui fosse 1,5 km. Só que isso não é regra, pessoal, isso aqui é só uma base para a gente entender. Por exemplo, se meu meliponário está aqui, se for uma abelha grande, por exemplo, uma tiúba da vida, ou uma urso amarela, uma coisa do tipo, ela é sim capaz de sair desse raio de voo. É porque isso aqui não é um limite para elas, entendeu? Pode ser que por um bom tempo, período do ano, a abelha ela fique trabalhando essa área aqui, ó, mais longe do que um raio de voo dela. E aqui ele talvez até evite, entendeu? Porque aqui ela, talvez alguns operários até aprenderam que não tem tanta fartura, ou então alguns ventos sopram, daqui para cá não sente cheiro de florada, e daqui é mais fácil passar cheiro de florada, uma coisa do tipo. E pode ser que ela saia assim do raio de voo dela. Porém, tem as abelhas menores que elas têm, por exemplo, a jataí, a galera fala, os estudos falam que é em média até 800 km, 500, uma coisa assim, então seria um raio de voo um pouco menor, né? A gente não pode usar isso aqui como critério. Ó, outra coisa interessante que vou voltar aqui para o negócio da caixa. Minha caixa está aqui, certo? Eu teria duas maneiras de transferir essa caixa. Seria, vamos supor, no caso aqui é uma fisomelita, uma melada amarela, né? Vamos supor que ela não voa tudo isso, ela não voa 1,5 km, né? Ela não voa isso. Eu acredito que não. Mas vamos supor que ela voa essa região aqui. Para mim transferir essa caixa, eu teria que levar ela, digamos, lá para fora do raio de voo dela, vamos supor, lá para essa casa aqui. Passaria uns 15 a 20 dias, certo? Para quê? Para que essas abelhas que estavam trabalhando fora da caixa, essas abelhas que trabalham fora da caixa, quando elas vierem para cá, elas esquecerem que estão elas esquecerem que estão... Pronto, pessoal, voltando aqui, o celular deu um probleminha aqui. Ó, vamos lá, eu peguei a minha caixa, eu botei ela aqui, certo?
Eu vou esperar 15 a 10, 20 dias, uma coisa assim, um tempinho. Eu vou botar aqui 15 dias a 20, certo? Para quê? Para que todas essas abelhas que trabalham fora da caixa, elas vão morrer, certo? O ciclo de uma abelha em média até 60, 45 dias. Então assim, toda colônia de abelha, ela tem umas abelhas que estão, digamos, na sua última fase da vida, digamos, seus 20, seus 15 dias de vida, elas estão trabalhando para fora. Trabalhando essas abelhinhas que vocês não dão para ver aí, ó, essas abelhinhas que estão voando aqui, ó, são as abelhas campeiras. Elas estão sempre, são as últimas etapas da vida delas, são de trabalhar e trazer alimento para a colônia. Então essas abelhas têm em média 20 dias. Vamos botar 20 dias de vida. Então o que é que eu faço? Eu faço com que a caixa fique longe do raio de voo, digamos assim, da onde estava a colônia, certo? E quando essas abelhas campeiras morrerem, as abelhas novas, que vão reconhecer a nova área, né, digamos assim, elas não vão saber que a colônia era mais ou menos aqui, né? Às vezes o que é que acontece? Muitas vezes acontece isso. Se eu boto uma caixa no raio de voo, ela vai começar a explorar, algumas abelhas da campeira começar a explorar e entrar no raio de voo de onde elas costumavam voar, é capaz de que as abelhas que voaram e saíram desse novo raio de voo e entraram no raio de voo antigo, elas voltem para cá, certo? Outras não, outras vão continuar trabalhando aqui, mas se algumas entrarem, elas vão pensar tipo assim, ela está aqui na coluna, nessa caixa, a caixa está aqui nessa casa nova, né, digamos assim, aí ela voa por aqui e volta, voa por aqui e volta, por aqui e volta. Quando ela entra aqui, ela, opa, eu conheço essa área. Então ela fica meio confusa e pode ser que, em vez de ela voltar para onde estava a colônia, elas vão voltar para onde estava a colônia antigamente, onde a caixa não está mais. Então ela acaba morrendo, ou fica fora ali na caixa, fica voando, né? Uma coisa do tipo. Outra coisa que é interessante é a seguinte. Ó, as abelhas, mesmo quando elas estão novinhas dentro da colônia, simplesmente quando ela chega o período, digamos assim, vamos supor que ela está na metade da vida dela dentro da caixa, chega o período de ela trabalhar, ela não vai simplesmente sair da caixa e trabalhar. As abelhas operárias, quando elas estão, digamos assim, se criando, né, novinha, digamos assim, uns 10 primeiros dias, 15 dias de vida dela, elas estão sempre juntando lixo, limpando, trabalhando com a rainha, fazendo a limpeza da caça. Algumas abelhas mais velhinhas, digamos assim, elas já estão aprendendo elas ficam de guarda na porta, então ela conhece um raio de voo um pouco menor, elas levam sujeira, sobe, solta, e de lá ela volta, demora um pouco e volta para cá. Ela é capaz de fazer essa parte de limpeza, entendeu? Então, ao mesmo tempo, ela vai aprendendo um pouco, aprendendo a voar, né, digamos assim, com mais estabilidade e com mais frequência, se preparando para a próxima etapa da vida dela, que seria campeira, seria trazer alimento para a colônia. Enquanto isso não acontece, ela fica treinando, fazendo limpeza, volta, fica de guarda, e aí fica nessa viagem aí até elas chegar um período que elas vão começar a ir mais longe atrás de alimento. Então é tipo assim, essas abelhas que vão mais longe atrás de alimento é que a gente espera que elas morram, chegou a idade dela. Quando elas morrerem todas, não tem mais essas abelhas, então o que é que eu posso fazer? Eu posso estar pegando a caixa de lugar dessa casa nova e levando para o meu lugar novo, que no caso seria, digamos, daqui para cá, certo? Beleza, aí o que é que acontece? Quando eu botar elas aqui, mesmo as abelhas que essa colônia, mesmo que essa colônia seja nova, digamos, nova que ela chegou, as abelhas são novas nessa área, então assim, elas vão aprender de novo, trabalhar tudo de novo, um voo mais curto, até ela explorar tudo, e aí ela começa todas a trabalhar o mesmo ambiente. E as abelhas que lembravam que elas moravam aqui morreram, então elas não vão ter mais lembrança de onde elas trabalhavam, né, digamos assim, aonde elas moravam em casa. E elas vão trabalhar isso aí. Outra forma de transferir, né, que é bem mais interessante também, não deixa de ser bacana, é porque é o seguinte, a gente consegue, se eu transferir essa colônia 20 centímetros para cá, essa entrada aqui e ela ficar aqui, elas são capazes de vir
vir para cá, mas ela acaba se desviando, sente o cheiro, né, daqui, aí ela acaba entrando. Então, outra opção a gente vai estar fazendo é mudando a caixa em 10 centímetros, em 15 em 15, aí você vai vendo, e cada caso é um caso, ó, por exemplo, porque cada caso é um caso. Essas abelhas aqui, ela vem aqui, ó, então ela vem voando aqui, então, e vem direto, linha reta, né, digamos assim, então vem aqui, linha reta, vem para cá. Eu posso estar transferindo ela bem aqui, botando ela bem aqui, amanhã eu boto ela bem aqui, depois da manhã eu boto ela bem aqui, certo? Depois da manhã eu boto ela bem aqui. Beleza, e assim vai, eu vou mudando de lugar. Mas vamos supor que ela tá vindo de lá, então a maioria delas vem em raio reto, certo? Aqui, ó, tá, elas vêm aqui, raio reto, ela tá bem aqui a colônia. Peraí, eu vou explicar melhor. Ó, eu fiz isso aqui, eu já preparei essa colônia, essa caixa aqui, ó, ela tá dentro de em cima de uma tábua, com uma mão francesa. Eu vou empendurar ela aqui, ó, esse trilhozinho, e aos poucos ela vai vindo aqui, ó, certo? Vai chegar aqui um momento, né, que é bem espaçoso aqui, ó, daqui pra cá, que eu posso estar fazendo isso, ó, pera aí. Pronto, eu vou explicar aqui outra coisa que é interessante. Vamos lá. Se a abelha vem aqui, né, e entra aqui, né, essa frequência de entrada aqui, beleza. Para mim mudar essa caixa de lugar, eu posso estar mudando devagarzinho. Em vez de ela vir aqui, ela vai vir aqui, certo? Aí eu vou mudando lugar. Aqui, cada dia que passa eu vou mudando lugar. Em certas situações, vamos supor que ela vem aqui e o movimento da caixa que você precisa fazer é para trás. É para trás, certo? Então é o seguinte, se ela já está vindo aqui, não necessariamente eu preciso botar 20 centímetros aqui, ó, de distância. Eu posso pegar um pouquinho mais. Por quê? Porque se eu não tiver nem outra colônia aqui do lado, elas vão chegar aqui e vão se atrapalhar. E, não, a colônia ficava aqui, então ela vai se forçar aí na linha reta ainda. O que é problemático para a gente mudar é sempre quando a caixa vai de lado. Entendeu? Então assim, eu acredito que quando chegar essa área aqui, que vai ser uma área mais, digamos, reta, eu posso estar brincando aqui de transferir, em vez de 10 centímetros, tá transferindo 30, entendeu? Talvez até 40 centímetros, que elas, como não tem nem a outra caixa aqui do lado, elas não vão ter dificuldade em achar a colônia. Então isso aqui também é interessante. Quando ela está no raio de voo em linha reta para a colônia, eu posso estar empurrando a caixa mais longe. Porque elas não vão se atrapalhar tanto. Porque elas vão vir aqui e a hora elas vão ter que achar a colônia. Porque ela fotografa quando ela sai a caixa. A abelha fotografa a caixa, digamos assim, quando ela vai sair. Então ela tem uma imagem aqui, essa imagem que ela está vendo aqui. Quando é na lateral é um pouco mais complicado. Porque se você botar aqui e a colônia está bem aqui, ela já vai ficar doida procurando aqui. Ela não tem essa ação de estar vindo essa imagem aqui, entendeu? Então tem isso aí que também é interessante. Outra coisa. Pessoal, tem outras perguntas. O pessoal, às vezes, sempre quando a pessoa está iniciando na criação, o pessoal faz umas perguntas que às vezes fica até complicado para a gente estar respondendo. É tipo assim, ó. Às vezes a pessoa está iniciando, uma das primeiras... Geralmente quando a gente está começando a criação, acho que o fascínio maior que a gente tem a princípio é pelo mel. A gente está sempre interessado no mel. Qual é que produz mais, qual é que é o meu mais gostoso, tal. E então assim, quando a pessoa pergunta para mim, Juliano, qual é a mais produtora? Eu digo assim, não tem abelha mais produtora. Claro, tem umas, digamos assim, que produz mais mesmo, assim, por exemplo, uma tiúba, se ela for criada numa área de uma conservação bem bacana mesmo, bem mativa mesmo, logicamente ela vai produzir muito. Mas não só ela, mas por exemplo, uma mirim, ela é capaz também de produzir muito por porte dela, entendeu? Então assim, vamos supor que cada um tenha a sua média de litragem na área. Então assim, eu não posso dizer, por exemplo, eu moro nessa área aqui, ó. Eu considero dizer que 50% da minha área, digamos assim, essa aqui é a área, digamos, vamos chamar dessa área aqui, não vou chamar nem de área de voo, seria chamar de área de conforto dela, digamos assim, para ela achar alimento, certo? Sendo que, se necessário, elas vão mais longe, certo? Mas vamos supor, se ela tem tudo que ela precisa nessa área, ela não tem para que ir mais longe.
Mas vamos supor que se ela mora numa região, a abelha mora numa área que tem um cinturão de mata, e aqui é aberta, deserta, logicamente ela aprende que aqui é mais interessante para ela, digamos assim. Então assim, a gente não pode levar em consideração só o raio de voo. Isso aqui é uma média, pessoal, que a gente faz, os cientistas, pesquisadores fazem, entendeu? Tem estudo aí que mostra que eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas tem estudo que mostra que Tiúba, Jupará também, elas vão a mais de 5, 6 quilômetros, entendeu? Atrás de alimento. Enfim, aí, voltando com o assunto da produção de mel, eu não posso, aqui eu tenho certeza que eu não tenho como, principalmente porque eu tenho muita abelha numa área, e não existe isso na natureza, esse tanto de abelha concentrada numa área só, e muito menos numa área que tem a metade de mata, que eu nem sei se é boa realmente, porque aqui tem uns campos abertos, tá vendo? Então assim, eu não posso dizer, minha abelha é produtora. Eu só posso dizer que o quanto a minha abelha é produtora se ela estiver morando numa área de outra, uma área de ocorrência dela. Porque lá na área dela lá vai ter as plantas que elas precisam e da onde ela se tira mais recursos. Talvez aqui não tenha tudo. E por consequência a gente tem que alimentar. Se eu não fizer isso, eu tenho certeza que mais da metade das minhas abelhas morrem. Entendeu? Então aqui eu não tenho como dar o luxo de ficar sem alimentar a abelha. Acho que lugar nenhum, pessoal. Mesmo que a abelha está precisando de alimento, tem que alimentar. Entendeu? Não quero dar xarope porque eu quero que a abelha vive naturalmente. Cara, pode até viver naturalmente. Mas se sua área não for boa, ela nunca vai encher uma caixa. Outra coisa, falando em caixa, a galera gosta de ter uma ilusão de que se eu fazer uma caixa grande, ela vai produzir mais, vai encher mais, tal. Isso não é isso, pessoal. Quem diz o que a abelha produz é a sua área. Então, infelizmente, tem um colega meu que acabou de mandar uma mensagem para mim, falando que ele tem umas abelhas, uma Tiúba, eu não sei, esqueci a cidade dele. Aí, eu quero trazer esse Tiúba para cá. E aí, tu acha que dá certo? Cara, a gente só sabe trazendo. Porque você vê, tira uma foto de como é que ela tá, a saúde da colônia. E com o tempo vai passando, a gente vai vendo o quanto essa colônia vai crescer ou vai diminuir, certo? Aí tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Pode ser que ela vai diminuir ao ponto de morrer, certo? Que é o perigo. Que no caso ela começar a ficar fraca, a gente tem que levar para o local onde ela estava. Mas vai chegar um ponto que ela pode estar ficando a um tamanho que dê para sobreviver, se adaptar à área que ela está. Então assim, ela nem vai morrer, mas também ela não vai crescer, ela vai ficar estável. Jandaíra tem muito isso. A jandaíra aqui, por exemplo, aqui na minha área aqui, tem período que a jandaíra, eu vejo que a jandaíra fica bem pequenininho. E tem período que ela fica maior, período que tem mais fartura. Ela não chega a morrer, entendeu? E eu sei, aqui eu já conheço minha área, eu sei que o quanto eu tenho que... Qual o período que eu tenho que... Eu suspendo divisão, qual o período que eu alimento, qual o período que eu dou xarope, entendeu? E aqui na minha área aqui, é poucas pessoas que mantêm essa quantidade de jandaíra na cidade como eu tenho aqui. Aqui também não é fácil criar jandaíra, entendeu? A gente tem que ficar alimentando, botando pólen, botando mel, né? Mas não consigo fazer divisão. Por quê? Porque eu já estudei toda a minha área, eu sei a potência dela. Eu tenho mais de anos aqui na minha região e a gente vai aprendendo. Então não adianta a gente dizer para a pessoa perguntar, a minha abelha vai produzir muito mel. Traga para a cidade e você vai ver, entendeu? Ou, vou levar para o interior lá no mato mesmo, selvagem. Nem lá, não vai dizer que pode ser produtora, porque ela vai depender de algumas plantas que talvez só tem na área dela. Pode ser que aqui, nessa área aqui, não tenha essas plantas que elas necessitem tanto. Não é o fato de você não arriscar trazer para cá, para outra área, né? Só o tempo vai dizer, entendeu? Só o tempo vai dizer a força da sua produção de mel, entendeu? Então isso é por isso que é importante, pessoal, replantar, plantar, replantar. Porque a abelha não é só criar, multiplicar. Não adianta eu ter 100 colônias aqui se eu não estou me esforçando para melhorar o pasto dela, né? Pessoal, outra coisa que eu vou explicar aqui é o seguinte. Apenas vou reforçar. Tem algumas abelhas que conseguem, né, se adaptar muito bem à área urbana, entendeu? As abelhas, resumindo, as abelhas que mais sofrem em área urbana são as abelhas dos gêneros melíponas,
Por exemplo, a tiúba, a urso amarela, jandaíra, essas abelhas maiores, digamos assim, elas têm um pouco mais de dificuldade em a gente estar trabalhando na área urbana. Mas tem umas abelhinhas que se adaptam muito bem na área urbana. Por exemplo, a jataí, entendeu? A jataí você pode criar ela na área urbana, que ela vai ser uma abelha que é como se fosse um pardal, é uma abelha que se adaptou muito na área urbana. A esmarmelada, a abelha dos gêneros Physomelita, né, essas abelhinhas aqui, a mocinha preta, elas se adaptam muito bem na área urbana. Porque elas são abelhas de pasto baixo, digamos assim. São abelhas que vai vir para cá, para as plantas de jardim, entendeu? Elas vão para um pé de calambora. Falando em pé de calambora, deixa eu mostrar aqui como é que está meu pé de calambora, que eu plantei só por conta da jataí, ó. Olha como é que tá aqui, ó, as primeiras frutas, ó. Olha, rapaz, esse pezinho que eu plantei de semente, e eu acho que ele não tem 2 anos não. Enfim, plantei ela, ó. As abelhas pequenas, elas conseguem ir para essas plantas de jardim. As abelhas maiores dificilmente vai, elas vão vir para esperar uma florada de um cajá, florada de uma, sei lá, uma florada de árvores grandes, digamos assim, que tem que ter na sua área para se manter. Então é por isso que ela não se adapta muito bem. A gente tem um pouco de dificuldade em criar elas em área totalmente urbana, né? Aqui eu tenho esse, como eu falei, aqui eu não consigo porque eu tenho uma área muito boa, eu tenho um rio muito bom, né? Então assim, essa é uma das partes que seria interessante. Então para quem está iniciando, são abelhas interessantes para estar iniciando, seria mirim, abelha marmelada, escaptotrigona também, canudo, entendeu? Essas mandaguari, são abelhas que elas também vão em pasto baixo, entendeu? Elas não vão só em florada grande, não. Eu acho que ela se adapta bem também. Aí para iniciar, eu costumo dizer que o mais interessante para quem está iniciando seria essas abelhinhas, sabe? Agora, se você, João, mas eu moro aqui no interior, que a área aqui é muito boa. Beleza, então você pode começar com tiúba, urso amarela. Mas eu costumo induzir as pessoas a iniciar fazendo isca. Para mim isso aqui é o mais interessante. Porque você, além de estar fazendo a isca, você vai capturar a sua abelha, você vai andar na sua mata, vai mapear, vai saber onde tem as matrizes. Então assim, você acaba se envolvendo mais, né? Falando em isca, né? Tô me preparando aqui, ó. Tô fazendo as iscas devagarzinho. Fiz essas caixinhas aqui, né? Essas caixinhas aqui eu vou fazer transferência de abelhas canudo para ela, né? Tô levando para o interior. Como foi que eu fiz? Eu peguei, para mim não gastar tanto, eu peguei uma lona, lavei, né? Essa aqui vai ser as lonas que eu vou usar aqui no lugar do acetato. Eu tô com um pouco de acetato aqui e vou trabalhar ela. Vai ser interessante, pessoal. Esse vídeo aqui tô tentar entrar de férias agora. Eu vou tentar viajar e vou levar essas caixinhas, algumas iscas. E aí eu vou mostrar para vocês os locais, as capturas que eu fiz. E vou fazendo as transferências. A minha intenção vai ser o seguinte. Se eu pegar 8 canudos, eu vou transferir, mas eu vou transferir dividindo. Por exemplo, aqui vai ficar o disco com colônia, com a rainha, tudo bonitinho. Mas se sobrar disco que dê mais de um módulo, eu já vou botar nessa. E aí eu vou estar sempre ajudando uma isca que tiver mais fraca. Então assim, eu vou tentar manter todos os padrões do mesmo tamanho, mas cada um com sua rainha. Mas em questão de disco eu vou dividir, certo? Eu vou fazer a transferência para me manter logo uma quantidade boa de abelha aí. E aí eu vou ver. Eu não sei se eu vou vender essas abelhas aqui futuramente para montar um meliponário lá no interior, ou se vou trabalhar a produção de mel, né? Outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte. Pera aí, deixa eu lembrar bem aqui. Ó, eu tenho um borá no toco. Essa borá aqui, ela veio do Maranhão. Tem uma área lá que foi desmatada. Muito triste a região lá. Foi mais de 700 hectares sendo destruído. Eu fiz uma maior confusão para me trazer esse toco para cá, mas consegui. Ó, tá aqui dentro de um toco, tá com mais de... Vixe, eu não sei nem quantos anos tá aqui. Eu não tenho pra que tirar essa colônia daqui de dentro. Pô, ela tá vivendo há tantos anos aí. Vai viver mais 200 anos aí. Eu não tenho pra que tá tirando. Eu posso muito bem estar aqui trabalhando ela, tá sadia. Pessoal, eu vou arriscar fazer isso, pessoal. Tem um pouquinho de paciência. A transferência dessa abelha aqui você acaba perdendo. Se você for um cara que tem experiência, beleza. Você tem experiência, sabe fazer transferência, beleza. Mas se você não tem, pessoal, não arrisca não.
Aí é menos uma genética para nós. Ó, isso aqui também. Essa daqui, pessoal, isso aqui foi uma das maiores colônias que eu tinha de abelhas euglossina, aquelas abelhinhas verdes. As marmeladas invadiram e tomou de conta. Tô devendo também, a divisão dessa já tá aí aqui, vou mostrar para vocês depois. Pessoal, acho que não ficou faltando nada. Se tiver faltando alguma coisa aí para me explicar, para um comentário aí, eu acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona essa parte de transferência de lugar. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou começar a fazer a mudança aqui e aos poucos eu vou transferir ela para lá. Primeira coisa que eu vou fazer, como ela está aqui, agora eu vou botar 20 centímetros para cá. Viu? Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Aí pessoal, a caixa estava aqui, né? Vou ir para cá. Ficou um pouco mais distante, mas assim, como aqui não tem outras caixas do lado, eu posso dar o luxo de estar transferindo uma área um pouquinho até maior, porque mesmo que ela tenha dificuldade aqui, mas uma hora ela acha, ela tem até o final da tarde para achar. E aí o próximo passo é botar ela aqui, depois aqui e depois aqui eu vou pendurar ela. Vou pendurar essa tábua aqui. E aí ela vai de costa. Até isso aqui sair do meio, isso aqui também vai sair, isso aqui é uma caixa isca. E vai ficar nesse canto aqui, até uma dessas caixas aqui, né? Essas caixas não são minhas, são dos colegas nossos. Um deles vier, aí eu faço a transferência de lado. Aí ela vai ficar junto com as outras marmeladas. E aí, futuramente, transferir ela, né? Transferir essa colônia aqui para esse modelo de caixa. Eu tô com as caixas reservadas lá. Ah, pessoal, acabei de esquecendo, pessoal. Ó, a mais nova colônia do meliponário. Essa aqui eu fiz um vídeo aí mostrando as divisões que eu fiz dessas colônias, e elas foi a única que não vingou. Mas eu sabia, apesar de ter as abelhas viver, essas que entraram dentro não geraram rainha, mas elas viveram a vida dela aí até morrerem e a caixa ficou vazia. Mas eu sabia que como a caixa já estava com feromônio e cheiro delas, né, ficaria mais fácil fazer uma caixa isca com ela. E hoje, tá com 2 dias que começaram esse movimento aqui, ó. Aí aqui é o seguinte, pessoal, aqui o que elas estão fazendo? Aqui ainda não tem rainha, não tem nada. Aqui só são as abelhas escoteiras procurando o oco e achou um oco e estão reservando isso aqui. Elas estão aguardando provavelmente alguma dessa colônia aqui, alguma dessas caixas aqui vai soltar, ou já tem até uma princesa nova aí, e elas vão atrair elas para cá, ou então elas vão acabar, a princesa vai sendo atraída para cá, certo? E quando ela vier, aí vai virar uma nova colônia, foi o que aconteceu com aquela lá. Pessoal, é isso aí, pessoal. Curte, compartilha, espero que tenha ajudado. Deixe seu like, comentário, isso ajuda muito o canal, pessoal. E faz com que a gente se inspire cada vez mais e fique mais inspirado em estar publicando vídeo aí para a turma, com conhecimento aqui de graça, viu? Pessoal, falou, valeu!